Compartilhando aí. Vamos compartilhar que eu vou guardar. Fala aí, galera! Vamos, galera, vamos compartilhando pra gente entrar aí. Este é o meu filho amado, que traz o sorriso aos meus lábios. Este é o meu filho amado, que traz o sorriso aos meus lábios.
Aceita aí, Clarita. Está adicionando você já. Fala. Estamos aí no mais uma live nossa, tá? Cadê a galera aqui? Eu tô chamando aí a Clarita, eu tô te adicionando aí, vê se tu aceita aí, tá? Aqui adicionando o vídeo. Aí deve aparecer alguma informação para você aí. Você aceitar aí a transmissão aí, dá uma olhadinha aí. Entendeu? Vamos lá. Vamos começar a nossa live de hoje. Tá? Vai ter alguns participantes aqui interagindo com a gente, correto? E alguns alunos do curso de psicanálise vão estar junto conosco. O trabalho tem crianças, tem filhos com autismo na sua família, né? Tem pessoas ali chegadas. Tem alguns alunos aqui que se predispuseram. Foi. Agora foi, entendeu? Foi só ajuste técnico. Tá certo agora? Aí, Foi, tá vendo? que eu precisava ajustar o negócio ali. Agora foi. Agora é tranquilo. Tá, agora vamos orar para a internet ficar show. Tem algum mistério? Não tem mistério, viu? Não. Mistério, viu? É porque eu tiro a rotação do meu telefone, aí eu não estava conseguindo aceitar, não tava aceitando por conta disso. Aí eu fui lá, só cliquei a rotação, aí ele foi e aceitou. Show de bola. Então vamos lá, tela dividida agora vai ficar legal, né? O que acontece, né? Hoje nós se predispomos a falar sobre um pouquinho sobre o autismo, não foi? Então tá aí, ó, ao meu lado, a aluna Clarita, tá? Ela é estudante de psicanálise, tá? Do nosso curso lá. E eu já profetizo sobre a vida dela, tá? Ela vai ser uma ativista na área do autismo, tá se preparando para isso, tá se especializando para isso. Ó, dia 2 de abril, né? Que é o dia do autismo, não é isso? 2 de abril. Nós vamos estar se organizando aí para fazer uma live muito legal, tá? E tá fazendo. Vamos se organizar, que esse Adianta Governa. Vê se a gente faz uma grande palestra, sabe? Em Nova Iguaçu. Reserva um local, para a gente poder falar um pouquinho sobre o ativismo, sobre o autismo. E, assim, eu creio que para poder se tornar algo nacional. Então, a gente vai se programando aí, já vai se organizando. Você se organiza, tá? Vai se organizando aí para fazer um evento. É uma terça-feira, mas a gente tenta ver um evento aí para poder estar falando um pouquinho sobre esse assunto. Tá? Temos a Nívia também, que é a nossa aluna também, de psicanálise também. Vou ver se eu consigo adicionar, se ela estiver online, não sei se ela está online, se está na internet, mas assim, vamos tirar as dúvidas. A Clarita, gente, tá? Ela tem um filho diagnosticado, né, com espectro de autismo, tá? E assim, são 2 lives que vão ser feitas, e dentro dessa live eu quero deixar um pouquinho o período aí com a Clarita, vai estar falando um pouquinho como que foi esse diagnóstico, quais são os tabus. Eu também vou estar dando toda uma orientação aqui. Eu estava aqui até com um conteúdo programático aqui muito interessante com a relação, que é o curso, né, de inclusão sobre orientação do autismo, tá? Que curso de educação inclusiva para pessoas com autismo, tá? Aquelas pessoas que vão trabalhar no colégio, vão trabalhar, tá vendo o conteúdo programático aqui, é até legal. Dentro do nosso curso, nós vamos trabalhar sobre a matéria transtornos. O autismo é um transtorno, tá? O transtorno do espectro do autismo. E dentro desse transtorno, ele vai falar que eu estou vendo um conteúdo muito legal aqui, introdução, abordagem interacionalista, responsiva, motivacional, lúdica, inspiradas pelo autismo para promover desenvolvimento de pessoas com características do autismo. Porque o autismo, gente, é algo muito novo, tá? A Clarita vai me ajudar aí. São diagnósticos muito novos ainda, tá? E o DCM, tá? Que é o Manual de Diagnósticos de Doenças
que venham tratar esses transtornos mentais, neurológicos, e o DSM-5 agora, que é o novo, eu, particularmente, eu tenho algumas controvérsias com o próprio DSM-5, tá, gente? Porque há uma indústria farmacêutica por trás. Aí, mostra aí. Mostra aí, ó. Isso, pessoal, olha aí, ó. Caramba, aí, ó. Ela imprimiu tudo, gente. Olha o tamanho da taroba aí, ó. E é muito importante, tá? Vocês que são estudantes de psicanálise, é interessante ter o DSM-5, tá? Que ele é um manual, está todo ano e revisa. Ano passado foi o 4, esse 5. É interessante porque houve uma alteração, tá? Porque a síndrome de Asperger, que era considerada com autismo de grau leve, hoje tudo se englobou autismo hoje, tá? Autismo nível 1, 2 e 3, correto? E assim como outros transtornos também mudou, esquizofrenia, identidade de gênero, houve uma... Não, para vocês entenderem melhor, não foi tão fatiado, né, Cris? Não ficou tão mais fatiado. Eles enquadraram como autismo e botam se é nível 1, nível 2, nível 3. Porque você fala assim, pô, mas eu tenho síndrome de Asperger. É a mesma coisa, só que é o autismo nível 1, um grau mais leve. Não um grau tão comprometedor, que nesse primeiro momento o autismo não compromete tanto, né, a parte linguística, né, a linguagem. É o caso do meu filho, né? Se Isso. fosse classificar no antigo DSM-5, que era o caso, no caso DSM-4, ele seria classificado com síndrome de Asperger, que é no caso nível 1. O grau do autismo dele é o autismo leve, né? Que não afeta tanto a linguagem, ele tem a comunicação muito boa, ele fala muito bem, ele verbaliza muito bem, ele se comunica um pouco bem, porém, algumas questões na linguagem são mais afetadas, né? São um pouco afetadas, mas o cognitivo dele, graças a Deus, não é afetado. Que no autismo, na verdade, o cognitivo é mais afetado do moderado, que são os níveis 2, eles que são mais afetados, o cognitivo, o comportamento, nas questões estereotipias, né? Das estereotipias que tem são mais comprometidos, né? Eles são mais comprometidos. Os moderados e os graus mais severos, eles têm um nível de comprometimento muito mais avançado, né? E o meu filho... Oi? Já no nível 3 já afeta mais a parte linguística, comportamental, relacionamento em grupo. Com certeza, com certeza. Beleza. E, Clarito, eu queria começar essa live assim, nessa introdução toda. Eu queria que você passasse qual foi o primeiro contato, quais foram os exames. Exemplo, no pré-natal que você foi fazer, procurou seu ginecologista, correto? E dentro do pré-natal você tem as ultrassonografias que você faz, tá? Todas elas, a morfológica. Qual foi o seu primeiro contato? Quando você ficou sabendo que o seu filho tinha esse transtorno? Bom, o transtorno de autismo. Não foi nessa fase. Foi fácil? Não foi nessa fase, não foi. Eu descobri, na verdade, o ano passado. Mas tem como você descobrir muito antes. Por isso que é muito importante você estar bastante atento às características, né? Atento a tudo, em todas as questões do seu filho. Por quê? Porque todo e qualquer detalhe muito minucioso é importante. Na questão da linguagem, se ele começa a falar bastante cedo ou não, porque há uma diferença muito grande na linguagem, as pessoas confundem muito. Isso. Foi o que aconteceu com ele. A linguagem e a comunicação. A criança, às vezes, começa a falar muito cedo e as pessoas acham que, meu filho falou, não tem problema na fala. Tem. Autismo nele porque ele falou cedo. Né? Exatamente. O Matheus demorou a falar, né? Aí ficou, esse garoto não fala. Poderia ser como não era, mas assim, essa linguagem é muito importante a observar, né, Cláudia? Exatamente. Porque o meu filho, ele começou a falar, acho que no período normal da criança. Eu não
de repente eu não poderia ter me atentado a isso nesse período por conta disso, porque ele começou a falar normalmente na fase que a criança começa a falar mesmo. Só que ele tem dificuldades até hoje, mais ou menos, na questão da linguagem, que é na comunicação. A comunicação. Mas as terapias, elas começam a ajudar nesse sentido, né? Hoje já com as terapias. Mas as crianças lá no início, elas começam a verbalizar, isso no caso do nível 1, né? Elas começam a verbalizar o início, as palavrinhas, as primeiras palavras. Papai, mamãe, e isso é normal, né? No Isso. caso do nível 1, começando a falar nesse sentido, você não nota, porque tá começando a falar, beleza, meu filho é normal, nesse aspecto você não nota. Mas do moderado ao severo, eles realmente eles não falam nada. Com certeza. São sons que eles chamam de garatujas, né? Eles chamam de garatujas. Isso aí. Eles começam aquela coisa meio muda. Aí é uma coisa que as pessoas já, assim, muito difícil de ser diagnosticado. Fica até um alerta aí para os pais nessa questão quando for levar num especialista. Isso aí. Dessa dica aí para ele, pessoal. Qualquer detalhe é muito importante antes de ir a qualquer médico, psiquiatra, neuro, pediatra. Vocês têm que anotar tudinho, levar tudo especificado, tudo muito explicadinho. Qualquer coisa. Ele tropeça muito, ele gagueja muito, ele se coça muito, ele se belisca muito. Isso é muito importante. As manias, né? Algumas manias particulares que o autista tem, né? Porque muita coisa, eu digo isso por experiência própria. Eu era muito leiga nessa questão, né, do autismo, e eu achava que muitas coisas que meu filho fazia ou deixava de fazer era normal. Meu filho é normal. Ele era muito quieto, eu achava ótimo. Eu tenho um filho que é maravilhoso, ele é muito calminho, eu tenho um filho que é muito tranquilo. E não era normal. Eram características do TE, né, do transtorno, que eu não sabia. Outra coisa que ele tinha, que ele sempre apresentou, e eu achava que era até frescura dele, é a questão da adaptação sensorial. Ele até hoje tem isso, né? Na questão gustativa. Ele não come alimentos que são muito moles. Rapidinho, essa adaptação sensorial, ela é importante porque eu, como trabalhei na unidade de saúde, a fonoaudióloga é importantíssima nesse diagnóstico, né? Exatamente. E a adaptação sensorial, né? Ela abrange várias coisas no organismo da criança. Os 5 sentidos e tem também a vestibular e a proprioceptiva, que eu aprendi isso recentemente, num curso que eu fiz. Então, gente, olha, isso é muito importante na vida de um autista. Mexe com todo o mundo dele, sabe? O mundinho dele, e a gente não imagina como desregula ele em todas as questões. Visual, tátil. Tem autista que você vê que anda na ponta do pé, não quer pisar no chão porque tem nervoso, a areia, a coisa molhada, as pessoas vão logo olhando e falam, poxa, você fala assim, palhaçada, né? Só palhaçada, isso é mania. Isso é frescura. Exatamente. Isso é frescura, né? Exatamente. Eu falo isso porque o meu filho, até hoje, as pessoas olham e falam quando ele reclama de alguma coisa, eu não quero pisar aqui porque tá molhado, meu chinelo tá com areia. Fala, para com isso, com frescura. Ou então olham, né? As pessoas mais de fora olham e falam, que menino grande, bobo, tá fazendo isso. É muito preconceito, né? Que as pessoas Preconceito. Até porque ele já tá ficando grandinho, né? E ele mesmo fala que já tá ficando pré-adolescente com 8 anos. Então, e olham ele fazendo certas coisas e já logo intitulam, né? Mas, gente, isso é muito sério. Isso desregula
e levam eles a ter crise, porque mexe com todo o organismo, porque isso manda informação para o cérebro deles. E por isso que acaba desregulando o visão, porque mexe tudo. E o sistema vestibular, né? Mexe com todo o corpo. É braço, perna, tudo. Gente, isso é uma coisa... É só você lendo muito, se informando muito, para você entender a vida e a importância desses minuciosos detalhes na vida de um autista. Foi isso que eu fiz para poder entender e ajudar muito meu filho, porque eu era leiga, totalmente leiga, eu não sabia nada sobre nada. Não tinha noção de nada. Então, assim. Não sabia nada. Nada. Tanto que quando ele começou, né, a apresentar algumas coisas desde os 3 anos de idade, eu não sabia, né? Porque aquilo que eu comecei a falar, eu achava que algumas coisas eram até frescura dele. Ó, essa questão da adaptação sensorial. Isso. Ele tem assim, o sistema auditivo dele. Mas, assim, eu queria que você falasse um pouco dessa sua adaptação sensorial, porque, às vezes, o que ocorre? Às vezes, a mãe, uma criança tem uma dificuldade de digerir um determinado alimento, e a mãe, às vezes, acha que é frescura da criança, né? E Sim. Observar isso é muito importante, né, Alcântara? Muito. Olha, professor, quando ele tinha uns 4 anos, que foi quando eu engravidei do pequeno, eu passei um sufoco com ele. E eu até brigava muito com ele por conta disso. Aí eu passava muito mal, eu colocava a comida dele, ia dar um almoço para ele. Aí se eu fizesse um bife, tivesse uma gordurinha, alguma coisa, ia dar para ele e fazia vômito. E eu brigava com ele, come, para de frescura. A frescura, não quer comer, pô? Para, e eu, sabe, depois de muito tempo que eu fui entender quando ele foi diagnosticado, que aí eu fui começar a ler, entender, gente, olha, isso é um mundo, é uma coisa muito abrangente. Muito. Então, E aí na verdade, eu fui começar a ligar os fatos, porque não é só isso. São vários outros tipos de alimento. Purê, que é coisa mole. Olha, tudo que é muito mole, pastoso, tudo que é mole pastoso, ele tem dificuldade. E também tem... O que eu falo pra você, nós temos a questão dos neurotransmissores. Então, o que acontece? Por ser uma doença de um distúrbio neurológico, o cérebro ele vai enviar essas informações como? Deturpadas. Né? Ou os filtros que nós temos aí, os filtros neurológicos, temos o paladar, a audição, a visão, nem tanta visão, mas o autismo ele compromete muito a questão do paladar e da comunicação toda, do aparelho todo de comunicação é muito comprometido. Muito. São várias questões mesmo, muita coisa assim, que se a gente for começar a adentrar nesse assunto, é muita história, é muita coisa que a gente tem muito assunto aí pela frente. Você já sofreu, Caetano, alguma dificuldade, sim, dentro do colégio lá? O colégio hoje, que ele estuda, é preparado para receber esse tipo de aluno? O sistema hoje de ensino é preparado? Os orientadores pedagógicos, os orientadores educacionais, agora os estimuladores. Há estimulador na sala do teu filho para poder ajudar ele, por qualquer dificuldade que ele venha a ter. Ele é colocado numa sala especial ou é interagido com as crianças? Fala um pouquinho dessa situação. Olha, na escola do meu filho tem mediadora, sim, mas ele não tem. Porque o grau dele é muito leve e, graças a Deus, como ele não tem o cognitivo afetado, né? Inclusive, graças a Deus, ele, assim, lê... Essa parte, ele vai muito bem. Então, o único problema que eu tenho com ele na escola é a socialização. Ele até sofreu bullying o ano passado na escola por conta disso, com um amiguinho, entendeu? Mas esse é meu único problema. Mas ele sempre se deu muito bem. E ele tem uma estereotipia que atrapalha ele um pouco. Alguns entendem, outros não. Ele está sendo até trabalhado agora com a psicopedagoga, que é a questão da afetividade. Ele é muito afetuoso, ele gosta muito de contato, ele gosta muito de abraço.
E ele abraça qualquer pessoa. Então ele desenvolveu, no caso, uma sinestesia. Ele é meio sinestésico. Abraço, Isso. toque. Isso. Ele é demais, só que ele estava em excesso. Se ele passar, se ele andar na rua, em qualquer lugar, ele quer abraçar todo mundo que ele tá vendo. E ele abraça, ele vai, abraça um, para, abraça outro. Ele estava nesse nível, agora ele tá mais controlado. E ele quer abraçar, e às vezes ele quer ficar abraçado. Eu até tava brincando com ele, que isso é igual um gatinho manhoso, e ficar abraçando todo mundo. E como ele verbaliza tudo, né? Normal. Eu brigo, não é porque ele é autista que eu nunca passei a mão na cabeça dele. Isso é uma coisa muito importante até ser falado, sabe? Independente do grau da criança, se é leve, se é moderado, se é severo, eles têm total consciência. Ninguém, nem pai, nem mãe, não deve ficar passando a mão na cabeça nem ficar tratando igual doentinho, não, porque eles não são doentes. Eles têm uma dificuldade de interação comportamental e alguns na cognição, mas na questão do aprendizado. Isso não quer dizer que eles estão doentes. Então não tem que ficar passando a mão na cabeça, não tem que ficar intitulando, meu filho é doente, meu filho não tem capacidade de fazer aquilo. Mentira, eles têm. Eles têm uma certa dificuldade que você, tratando com os profissionais corretos, você consegue ajudar e eles vão sanando as dúvidas, as dificuldades deles, entendeu? Isso aí é uma coisa que, assim, muitos pais erram e erram muito feio. Erram feio, entendeu? Devido ao seguinte, que o pessoal que está entrando agora aí, tá aqui a Clarita, tá aluna de psicanálise, tá? Ela tem um filho com o espectro do autismo, tá compartilhando hoje com a gente essa live aí, tá mostrando, essa live vai ser dividida em duas partes, essa parte aí é mais uma questão da conscientização, e ela está relatando aqui todo o histórico de vida que ela tem com relação ao filho, como se trata, mesmo sendo no grau 1, eu imagino a dificuldade deve ser com todo cuidado, porque se não houver diagnóstico tratar, pode se desenvolver, né, o nível 2 ou o nível 3. Né? Com certeza, com certeza. Com certeza, se você não cuidar, eles podem evoluir, né, tanto para um nível acima, né, e também como podem... não tem, na verdade, o autismo não tem cura, né? Eles podem tanto para cima quanto para baixo. Eles progridem e regridem, né? E no caso do autismo leve, eles melhoram. Mas eu estava até lendo sobre isso hoje. Uma matéria, eu estava até lendo sobre uma matéria sobre isso hoje. Que, por ser leve, eles também não têm cura, óbvio. Mas eles conseguem ficar num nível, assim, bem zen, bem tranquilo. Já conseguem ter mais um nível de convívio melhor, né? Pelo muito fato melhor. de... Eu estava até aqui tramitando, né, algumas leis federais, né, que estão já caminhando para isso aí, para a orientação, para o apoio, para o diagnóstico. Eu falo para você, eu já trabalhei em unidade de saúde, assim, eu não vi uma preocupação hoje, trabalho em colégio, e percebo isso, cara. Eu não vejo hoje uma preocupação legal, até pelo corpo dos professores, não dos ensinos que começa com o professor, mas o psicólogo, a orientação pedagógica, a orientação educacional, ela não tem essa sensibilidade, às vezes, de perceber, né, Cleiton, determinado comportamento, até da linguagem, tá? Que o autismo já é um pouco mais fácil em algumas áreas diagnosticar, por causa do quê? Por causa da linguagem, uma língua mais amarrada, algumas pronúncias. Às vezes, a pessoa fala que é o freio da língua, né? Que também um diagnóstico pode, né, ser confundido com o freio na língua, com uma questão de linguagem. Eu acho que a fonoaudiologia ela é muito importante até no colégio, tá? Eu estou conversando aqui com os pessoais aqui de Belford Roxo, aqui, no trabalho na prefeitura de Belford Roxo, com a questão da comunicação aí. Essa preocupação de ter um fonoaudiólogo nos colégios para poder observar, fazer teste laborativo com essas crianças mais pertinho para ter noção. Fono, psicopedagogo, psicólogo. Hoje em dia... Psiquiatras. Hoje em dia, assim,
óbvio que não é a função de uma escola, mas seria muito importante eles trabalharem pelo menos uma vez na semana, assim, em conjunto. Porque antigamente as pessoas, eu estava lendo sobre isso semana passada. Muitas pessoas se perguntam por que antigamente não existia, hoje em dia é um número absurdo de criança com autismo. Por que isso? Porque antigamente não era falado. Não é que o autismo está aumentando, não. Antigamente não era divulgado. Hoje em dia, o nível de divulgação está aumentando. Está aparecendo mais por conta disso. Então, por isso que está aparecendo aí o nível, o índice hoje é de... Assim, eu estava vendo, Carita, hoje nós temos aqui algumas autoridades assistindo, como a Érica Paz aí está assistindo a live aí, ela é secretária da parte de gestão da parte da mulher, o Celso Miranda, que é o secretário de esporte do município de Alforça, está assistindo a live também. Essas pessoas também vão ajudar a gente, eu creio que pode ajudar a gente, tanto numa orientação cognitiva através dos esportes, né? Que o esporte também ajuda bastante. Hoje, no Brasil, nós temos 2 milhões de diagnósticos de pessoas com autismo. Do nosso público da Baixada Fluminense, olha só os municípios que representam. É a população de Nova Iguaçu, São João, Belfor Roxo e Mesquita junto. Você imagina você vê, eu botei essa proporção geográfica para a gente poder ter uma noção, que a gente acha que não. Gente, 2 milhões de pessoas representam Belfor Roxo, Nova Iguaçu, São João e Caxias. 4 municípios. Imagine só de população. É muita gente. E é muita gente. Diagnosticada, pessoas que foram diagnosticadas. Fora aqueles de população pobre que não tem condições nenhuma de ser diagnosticado. Não tem acesso nem à informação também, né? Esses de população mais pobres, que não tem acesso à informação. Tem aqueles pais que ignoram, que às vezes o filho tá lá, assim, tá demonstrando as características, mas os pais são leigos, os pais também não buscam informação. Às vezes os pais sabem que o filho tem alguma coisa, mas não estão nem aí. Gente, olha, isso hoje em dia é muito importante. Por isso que eu falo por mim. Depois que eu descobri, comecei a perceber que meu filho tinha alguma coisa diferente, e comecei a buscar informação, comecei a ler, comecei a estudar dentro das minhas possibilidades para poder ajudar o meu filho, descobri o que ele tinha e comecei a estudar para ajudar, eu comecei a vestir a camisa e falei, não, no que eu puder fazer, eu vou ajudar aquelas mães, porque aquelas mães que precisam de ajuda, que precisam de um apoio, de uma palavra, porque eu senti isso um pouco na pele. Tudo no início, para mim, foi bem complicado, porque eu não sabia o que meu filho tinha, eu não sabia o que era o autismo, para mim tudo foi muito novidade, né? E ele recebeu o diagnóstico muito rápido, ele começou a apresentar algumas coisas, e eu comecei a buscar os profissionais. Cheguei lá, meu filho com 2 meses, eu buscando todo esse processo de médico, levando em consulta. Isso, só. Com 2 meses. Essa pergunta que eu queria te fazer. Qual o tempo que você demorou para você diagnosticar? Você teve dificuldade? Baixar o profissional certo? Baixar o diagnóstico certo? Como que foi essa sua peregrinação aí, Caleta? Então, professor, depende muito do profissional que leva, né? Que funcionou. No caso, que a pessoa escolhe. A primeira coisa que você tem que fazer quando você suspeita ou quando você recebe uma indicação médica, né, no caso de um pediatra, é de uma pessoa, ou da escola, que geralmente muitas escolas, elas notam alguma coisa e me chamam os pais e falam de uma indicação, de uma suspeita. Então, assim, por isso que é importante, hein, Caleta? Então, por isso que é importante a primeira observação dos pais no colégio. Exato. Do pediatra, por isso que eu falo, a função da mulher nesse momento é muito importante. Normalmente é a mulher que está com mais contato com os filhos, porque às vezes o homem normalmente trabalha, não que a mulher não trabalhe, mas a mulher está mais envolvida nisso. Por isso que então a orientação que você daria, a preocupação no colégio, ao ir ao pediatra, ter essa preocupação também, não é? Com certeza. Assim, não é todo profissional, né?
Mas tem profissional, no caso assim, pediatra, você vai sempre naquelas consultas, quando até um aninho, mês a mês. Então, eles observam e eles falam. Por isso que é muito importante. Eu tô falando por mim. Eu sou muito minuciosa na escolha dos profissionais que eu levo os meus filhos. Então, por isso, eu fico muito atenta a esses detalhes, né? Nesse período, pelo grau do meu filho ser muito leve, ele não apresentou esse tipo de característica nessa fase, né? Foi muito, assim, passou despercebido. Agora, na escola, né, que começou. Ele começou já com 4, com 5, na verdade foi com 5 anos mais. E na escola, na verdade, que nesse período que ele começou a apresentar mais características, né? Então é muito importante. No colégio ele começa com aquela interação com os colegas e todo mundo começa a ver um diferente. A questão da comunicação, a questão da socialização da criança. Ele quer ficar no canto, não gosta de interagir com os alunos. Isso já é um alerta para os professores aí, que pode estar assistindo, tem professor assistindo aí. Então o comportamento desse de uma criança é muito importante observar, né? Muito, muito importante. E às vezes, assim, eles não se atentam muito mesmo, não. E o que acontece, o professor? Hoje, eu digo hoje, é muito mais fácil você diagnosticar o moderado e o severo, que eles chamam de clássico. Mas o autista nível 1, né, que é o antigo Asperger, é muito difícil. Não é qualquer um que diagnostica. Foi o caso do meu filho. O DCM aí, houve essa preocupação com o DCM, por quê? Porque eles, no diagnóstico, o Asperger, ele ficou muito parecido com o autismo ali, né? O nível 1, e eles caem nessa coisa aí. Isso aí. E que foi o caso do meu filho. Ele demorou a ser diagnosticado por conta disso. A escola até não observou algumas características nele por conta disso, sabe? Aí ele começou a apresentar algumas coisas na escola lá que passou um pouco despercebido. Sim. Aí eu questionava e falei, gente, não é possível. Ele não tá normal. Aí chegava em casa, começava a reclamar de algumas coisas, começou a ter reclamação dele com os amigos. Aí eu falei, eu tenho que levar meu filho no médico. E dentre outras coisas, porque ele tem uma comorbidade junto com o autismo, né? Ele tem a disritmia, que eu descobri também na mesma época, eu levando ele na neuro. Aí entrou uma outra questão, que foi a busca pelo neurologista. Eu fiquei quase 6 meses. O neuropediatra. Eu levei na neuro direto, neurologista. Essa neuro que eu vou, ela atende adulto e criança. Eu fiquei 6 meses na pesquisa, por conta disso, né? Dessa questão minuciosa que eu tenho. Me indicaram uns, e eu falei, eu não vou levar meu filho em qualquer médico. E eu fiquei procurando, e acertei com essa médica que ele está até hoje, há mais de 1 ano. Mais de 1 ano de tratamento com ela. Oi? Ele está em mais de 1 ano com tratamento com essa mesma médica. Com essa mesma médica. Ele tá na mesma médica. E na primeira consulta, conversando com ela, ela já falou, olha, vou passar os exames para o seu filho, né? Mas o seu filho, ele já tem já vou te dar um pré-diagnóstico. O seu filho tem um transtorno de Asperger e ele aparenta ter a disritmia. Mas eu só posso te dar certinho o diagnóstico quando tiver com o resultado dos exames. E eu marquei e fiz tudo direitinho. E no mês seguinte eu cheguei lá, ele já saiu com o laudo da disritmia. E me indicou o geneticista, levei. E ele já saiu com o laudo, tudo direitinho. Uma coisa nova aí que você falou, e é verdade, o geneticista ele é muito importante, né? Muito. Muito importante, que é algo novo, né? Você está vendo algumas pessoas nos Estados Unidos, o geneticista ele vai ter um diagnóstico aí, através dos estudos, né? Do DNA, célula-tronco, tudo isso aí, vão trabalhar mais minuciosamente.
Eles fazem uma varredura, assim, todinha na genética, na árvore genealógica da família. É uma consulta bem extensa. Eles procuram cromossomos, o X frágil para ver, para partir, né? Para ver de onde veio. Meu filho, graças a Deus, não tem nada na genética. Não deu tudo certinho os exames. Ele vai até repetir agora o exame que ele pediu mais minucioso. Mas, assim, não deu nada. Não deu nada. Graças a Deus. Rapidinho. Tem algumas perguntas aqui que o pessoal está fazendo embaixo. Vou ler agora a Índia aqui, na secretária vai ler as perguntas. Eu vou falar a pergunta aqui e a gente vai responder. Vamos lá, qual é a pergunta? Olha só a pergunta agora. A ecoterapia ajuda? Responde aí, Clarita. Muito, ajuda muito. Inclusive, eu queria muito que meu filho fizesse, mas aqui para mim é muito longe, não tem muito perto. O hipismo, né? Não dá. Lá na Gávea, lá, pô. Não, é na Gávea? Tem na Gávea. Isso, tem Xerém, que é longe para Dedéu. Daqui pra gente não dá. Tem Xerém, lá no Ana Dampos. E eu sei que é de graça, mas é longe para Dedéu, não dá. Longe, né? E tem Campo Grande, também é muito longe. Pra gente é muito fora de mão. Não dá para ficar indo. Eu já vou longe. Outra pergunta. O autista estuda em colégios especiais? A pergunta foi feita. O autista estuda em colégios especiais para eles? Exemplo, antigamente tinha muito isso, né? Os CIESPs. Centro Integrado de Educação Especial. Olha, ele estuda em qualquer colégio. Tem uma lei, inclusive eu tenho até essa lei em PDF, se alguém quiser eu até disponibilizo. Coloca nas descrições embaixo depois, Clarita. Nas descrições, joga embaixo nas descrições aí. A lei. Eu tenho. Existem algumas escolas especiais, mas tem uma lei, na verdade são duas leis bem especificadas, a lei Berenice Piana e tem uma outra lei, que são dois números diferentes, eu não gravo, que favorecem eles nessa questão. Qualquer escola, rede pública, rede particular, são obrigatórias. Elas têm que aceitar qualquer criança com qualquer deficiência que ela tiver. São obrigatórias. É porque eu estava lendo a Lei de Diretrizes e Bases Educacionais, né, do MEC, ele trabalha a questão inclusiva aí, tá? De crianças com apoio especial, até por questão inclusiva, né, Cleide? A educação é inclusiva, não exclusiva, né? Não, é verdade. Outra Eles têm que aceitar e têm que adaptar. Isso, hoje em dia, é uma lei que favorece muito eles. Eles são passível de multa, é uma coisa assim, bem... Quem quiser depois eu até passo, porque eu não consigo gravar, são muitos tópicos, é muita coisa para lembrar. Outra pergunta aqui, foi feita agora aqui. Os autistas tomam algum nível de medicação? Responde aí. Olha, eles tomam sim. O meu filho não toma, graças a Deus. O único remédio que ele toma é por conta da disritmia, né? Graças a Deus, a Neuroté diminuiu já a medicação, porque ele, quando foi diagnosticado com a disritmia, ele estava no nível 2, no grau 2, ele já diminuiu para o grau 1, e creio eu, em nome de Jesus, que na próxima vez que ele fizer o exame, vai zerar isso, e ele vai sair da medicação. Essa medicação é por tempo, assim, é tratamento, né? Quando eu sei que tem cura isso, é por um período, e quando regular tudo direitinho, ela é suspensa, é um tempo de tratamento. Então, para o autismo, ele não precisa. Ela mantida sob controle, o cara vive a vida toda. Tanto tem até aquela série Good Doctor, né? Uma série muito famosa aí do médico, que ele é autista, mas, rapaz, é um ótimo médico. Mas para o autismo, graças a Deus, o meu filho não precisa tomar nenhuma medicação. Por quê? O grau dele é leve e afetou mais, assim, o comportamento dele. As disfunções sensoriais que ele tem, eu consigo tudo controlar com as terapias. Eu converso nas terapias, né? Ele faz fono, ele faz psicopedagoga. Então, elas fazem exercícios, elas conversam. Tem as didáticas que elas usam lá. E isso, com ele, ajuda. Tem a fono, ela me mostra, né? Sempre, todo dia, ela me dá a devolutiva todo final da sessão. Ela me mostra as atividades sensoriais que ela faz, psicomotora.
Então, assim, o tratamento do meu filho hoje, só isso que ele faz já ajuda, funciona, graças a Deus. Já consegue desenvolver bem. Até porque, por causa da, assim, o padrão de comportamento, né, repetitivo, restrito, isso aí já ficam mais para o grau nível 2. Um Né? grau mais moderado ou severo, porque, assim, as estereotipias que ele tem, a questão da efetividade, que ela conversa, né? Ela tira isso dele usando outras estratégias. Um exemplo, como ela tá tirando isso dele? Ela conversa com ele, César, você só pode abraçar quando você chega e quando você sai. Ah, tia, mas quando eu quero abraçar muito uma pessoa, você aperta a mão. Aperta a mão da pessoa, fala oi, tudo bem. Então ele é mais na catarse, né? Como o senhor fala. E ela vai tratando ele assim. Então é assim que você tem que fazer. Você cumprimenta, oi, tudo bem, e aperta a mão da pessoa. Ele já vai falando comigo, mãe. Às vezes ele até me olha, entra no elevador, ele quer abraçar, ele olha, oi, tudo bem? Aperta a mão da pessoa. E é assim que ele vai. Agora, ele tem estereotipia que ele corre e tem flappings. Mas só quando ele tá muito ansioso, quando ele quer fazer alguma coisa, ele corre dentro de casa, porque eu moro em apartamento, né? Então, quando ele quer fazer muito uma coisa, eu não deixo, ou não dá para descer porque eu tô ocupada, ele quer correr, ele corre no corredor da sala, meu Deus, um espacinho pequeno. E ele corre para lá, para cá. Aí ele até parou um pouco com o flap, mas o flapping, algumas crianças fazem assim com a mão. Antigamente ele dava uns pulinhos correndo, ou então ele dava um stick na orelha, assim. Normalmente os flaps, às vezes, normalmente acontece isso. Uma arritmia descontrolada e tal, alguma coisa. Um impulso. Porque são questões neurológicas. São impulsos que a criança vai recebendo descontrolados. Porque ele está desregulado, então ele tem que fazer alguma coisa. E outra coisa que é muito atua para poder aliviar. Ele se acomoda. É uma maneira que ele acha para se acomodar. Entendeu? Sim. E uma coisa que é muito importante falar é que cada autista é único. É único. O que o meu filho faz, a característica que ele vai apresentar, o flapping, a maneira que ele vai fazer, outro autista não vai fazer. Ou ele vai ter uma característica parecida, mas vai fazer alguma outra coisa diferente. Porque as pessoas acham que todas as características todo autista vai fazer igual, e não é assim que funciona. Então é o seguinte, não há um padrão dentro do diagnóstico do autismo, no desenvolvimento da doença. Não. Por isso que seja tão difícil o tratamento, porque às vezes o profissional ele quer usar o tratamento do seu filho como se fosse no outro. Não é. Cada um tem um desenvolvimento. Cada um tem desenvolvimento, cada um vai apresentar a sua forma, a sua maneira, porque ele é único. O meu filho, um exemplo, o filho da Aline é autista. Ele vai apresentar, ele tem a característica dele, ele é mais mal-humorado que o César, ele tem um padrão que se sair com ele, você tem que falar tudo que você vai fazer, porque se você virar uma esquina... Toda a rotina certinha de fazer. Desregula, ele fica totalmente mal-humorado, acabou o passeio, ou o que você for fazer com ele... Agora o César não, eu já consigo controlar ele. Se eu sair com ele e falar, César, vamos fazer isso. Se eu precisar virar a esquina ou ir a outro lugar, ele vai... Às vezes ele só vai reclamar, mas eu vou falar, preciso ir e vamos e acabou. Ele resmunga e acabou. Vai ficar resmungando também. Eu até coloquei aqui no nível 2, botei assim, apresenta inflexibilidade comportamental e evita a mudança de rotina, não é isso? E evita a mudança de rotina. Pois tem dificuldade de mudar com ela. Oi? Repete o início que eu não entendi. Isso. Eu falo no nível 2, apresenta inflexibilidade comportamental e evita a mudança de rotina. Quer dizer, é o que você está falando. Tem dificuldade de mudar a rotina de uma hora para outra. Hoje nós não vamos no cinema. Hoje nós vamos no Bob's. O humor dele já muda. Né? Para eles é bem mais difícil, porque eles têm um padrão realmente mais puxado. E também tem uma coisa muito importante, professor. Tem crianças que elas não têm um tipo de transtorno só, né?
Eles têm... Eu conheço um menino que ele tem Outros transtornos TDA, associados. ele tem TDA, ele é autista e ele tem TOD. Então, ele é bem mais agressivo, ele fica um pouco mais agressivo. Aí, além do autismo, né? Que a criança, às vezes, tem um pouquinho de agressividade também. Tem um pouco daquela desatenção. Aí, é por isso que eu falo. Cada um é cada um. Porque Olha só, além do... e ele pode desenvolver um toque obsessivo compulsivo, pode desenvolver um TAG, de transtorno de ansiedade generalizada, sabe? É TDAH, muita coisa. ele pode desenvolver, por isso que é a importância do profissional estar ali diagnosticando. E a família, né? E outra, e os detalhes. É por isso que é importante, na hora de ir no profissional, você falar dos detalhes minuciosos. Por quê? Porque isso faz toda a diferença na hora do diagnóstico. Se você mudar uma vírgula, vai fazer a diferença e ele pode ser diagnosticado de maneira diferente. Por isso que tem muita criança, eu leio muito, gente, eu vejo muita coisa errada em relação a isso, muito depoimento de mãe falando coisas sobre isso. Ah, meu filho foi diagnosticado com isso e anos depois eu vi que meu filho não tinha isso. E isso é muito importante por conta disso. Diagnóstico sendo dado errado, porque mãe falava coisa errada, dava informação errada para o médico, depois queria culpar médico. Isso é coisa séria, isso é muito importante. É muito importante Tem mãe você que, no ver. caso, ocultava por vergonha ou por não aceitar a doença. Esse que é uma coisa que pode muito acontecer, a hiperatividade. Como que hiperatividade é diagnosticada? Até mesmo por crianças que são levadas mesmo. Aí, às vezes, a mãe fala, ele é hiperativo. Ah, ele é hiperativo. O menino, às vezes, não é uma hiperatividade. Ou pode ser... Você está falando aí de manias, de flaps, às vezes, que pode ocorrer. Você vê o seguinte, às vezes, coisas de bobeira, mania de limpeza, mania de... O que tem transtorno de obsessivo compulsivo, dessa questão, da questão organizada, o simples fato do quadro torto incomodar o cara. Né? Olha, professor, eu vou falar por mim mesma. Eu tenho Pode dois falar. filhos, né? Eu tenho 2 filhos. E eu tenho o mais velho, que é o autista, e eu tenho o pequeno. Por eu estar, né, já dentro dessa questão, lendo, observando as coisas, e você vai lendo, você vai aprendendo. Então, se eu não estou muito atenta a esses detalhes, eu poderia estar levando meu filho num profissional, né, num médico, e estar diagnosticando meu outro filho, de maneira errada. Por quê? Ele, desde pequeno, me dava trabalho para dormir, várias coisas, estava muito agitado, muito agressivo. Eu estava com 2 crianças me dando muito trabalho dentro de casa. Ele poderia estar sendo diagnosticado com TOD. Se eu estivesse falando para o médico, de repente, várias coisas e o médico interpretando de maneira errada. Por isso a importância também de você estar escolhendo um bom profissional para estar levando seu filho. Aí, levei ele na mesma neuro, que eu também estou fazendo acompanhamento, levei meu caçula. Ela passou mesmos exames, levei ele para fazer, até nível de prevenção familiar, né? Nós fomos todo mundo para estar fazendo acompanhamento. E ele foi diagnosticado com disritmia. Aí, ontem até nós tivemos consulta, e eu estava conversando com ela novamente, porque ela me passou o diagnóstico na consulta do mês passado. E eu estava conversando ontem com ela novamente e falei, doutora, me explica exatamente o que ele tem. Porque ela só falou algumas coisas e me passou a medicação mês passado. Porque a gente entra todo mundo junto, né? 4 pessoas se comunicando ao mesmo tempo. Aí ela falou da disritmia. Por isso que ele estava dormindo mal, porque a disritmia, o tratamento da disritmia deixa a pessoa tem que dormir muito cedo. Aqui em casa a gente entrou em tratamento todo mundo ano passado, né? Acabou todo mundo fazendo junto. Acabou, cara, todo mundo. No caso, por isso que aí eu falo a você, a importância da família, os cursos de mediações são bons, né? Por causa disso aí, a família tem que estar toda interagida, né? Com certeza, com certeza. Aí, a disritmia, ela também mexe com muita coisa. E aí eu fui entender o transtorno, a mudança de humor que meu filho tinha,
o trabalho que ele me dava para dormir. Quando chamava ele para dormir, ele não queria dormir. Eu era quase 2 horas colocando ele para dormir. A Sim. irritabilidade, a hipersensibilidade que ele tinha, o estresse, ele gritava, ele brigava, ele se irritava com tudo. Então, assim, se eu não tenho a sensibilidade de entender e conversar direito e explicar para o médico uma coisa, meu filho poderia, até eu no início estava achando que ele poderia ter um TOD, porque ele estava muito agressivo, gritava e tudo ele queria socar. Então, Porque essas coisas, por isso que eu estou característica, e é uma alertando. característica do autismo, essa agressividade anormal, por motivo fútil, pelo simples fato de você não atender, que pode se confundir com pirraça, mas é uma agressividade fora da normalidade. Mas se você não está atento a essas coisas, você acaba confundindo, porque uma característica dentro dos transtornos, né, dentro das comorbidades, são muito parecidas com a outra. Então, essa coisa, assim, fica aqui meu alerta, é muito importante a gente estar muito atento a esses detalhes, porque, gente, isso é muito sério. Um diagnóstico mal dado, um laudo na vida de uma criança, um laudo errado, um remédio, eu sempre tive medo. Eu sempre tive medo. A questão medicamentosa, que a gente fala muito no curso de psicanálise, né? Ela é perigosa devido a isso aí, né? Porque às vezes você pode estar dando um nível de... É claro que não somos... Não sou médico, tá, gente? Psicanálise não trabalha com receita, questão de médicos. A gente sabe que há profissionais responsáveis por isso, mas sempre ter a opinião de alguns profissionais, né, Cleita? Não é no primeiro que você vai fechar o diagnóstico, né? Com certeza, com certeza. É muito importante. É muito importante. Eu sempre falo, eu falo isso para todas as pessoas que eu converso. Gente, pesquisa, procura, conversa com o médico, porque é muito importante você ter primeiro, um médico de confiança. Sim. E conversar muito sobre a medicação antes de dar. Não sai comprando, vou dar, não, tô feliz porque tô dando remédio, porque todo remédio tem um efeito colateral. Você começa, Verdade. dando para uma coisa, mas lá na frente ele vai te dar um efeito. Isso aí é fato. Então, o que você puder remediar, posso fazer isso, mudar isso com terapia? Posso fazer isso uma coisa? Não, lógico que tá com uma garganta inflamada, eu preciso tomar um antibiótico, vou tomar, óbvio. Tô com uma dor de cabeça, preciso tomar isso, vou tomar. Tem coisas que você tem que fazer. Mas o que você puder cortar, corta. Porque remédio é veneno. É veneno. Com certeza. Mas fala um pouquinho, já vai dar 11 horas, né? Hora voa, né? Mas não na segunda parte. Me fala um pouco da sua experiência hoje com a psicanálise, Cleita. O que a psicanálise tem feito de bom para você? O que a psicanálise tem te ajudado aí no acompanhamento do seu filho com autismo? Olha, eu posso dizer que a psicanálise mudou minha vida hoje, assim. Tá sendo um norte. Eu estava muito depressiva, muito ansiosa, né? Eu sofro de ansiedade. Eu estava num nível, assim, de estresse muito elevado. E quando surgiu essa oportunidade, né? Com a cabeça mil, meu filho diagnosticado, N coisas na minha cabeça. E o pai dele meio assim também, com essa questão do diagnóstico. A família falando muitas coisas na minha cabeça também. Não contra, mas... não contra, mas assim, sempre falam alguma coisa, ninguém entende também, né? Tudo muito novo. Aí eu sozinha, me sentindo muito sozinha. E tava muito puxado para mim. Os dois me dando trabalho. Quando surgiu essa oportunidade de fazer o curso de psicanálise, gente, para mim foi ótimo. Por quê? Ali a gente não está só estudando. A gente está aprendendo muito. E além de estar aprendendo, a gente está dentro de um set clínico, né? É o set clínico. Verdade. Ali é um set clínico. A gente está aprendendo, está se tratando, está conversando, está em família. A psicanálise está transformando a minha vida. Eu aconselho quem possa, quem queira, quem precise,
porque a gente não está ali só para estudar. A psicanálise, ela ajuda a gente a se tratar. A gente não está ali só estudando. A gente, como eu falei, né? A gente está num set clínico. A gente também está se tratando. A gente vai aprendendo Isso que é o mais importante. a se transformar, a se mudar e ajudar as pessoas na nossa casa. É o que tem acontecido comigo. Eu tenho conseguido mudar a vida dos meus filhos, eu tenho ajudado o meu esposo, eu tenho ajudado meus pais, eu tenho ajudado as pessoas que estão à minha volta, entendeu? Utilizando muito a catarse, né, professor? A conversa é muito boa, a catarse é muito bom, né? Muito, muito. E assim, tô só no início, né? É. Mas está sendo muito enriquecedor. Amém. Então, assim, É bom ver esse relato para as pessoas verem também. oi? É bom ver esse relato para as pessoas verem. Tem uma pergunta aqui. Pergunta. O Alex está Ah. falando. Quer saber se é genético ou é problema na gravidez? Boa pergunta. O Alex, ele está perguntando se tem esse problema de A pessoa tem a hiperatividade. E a pergunta é, foi alguma falha genética ou for na gravidez. ou foi na gravidez? Ô, Alex, isso é muito complexo, né? Você temos aqui a Clarita do lado aqui, que ela procurou profissionais, e é claro que você tem que fazer uma bateria de exames, né? E procurar geneticistas, a procurar profissionais dessa área para ver a hiperatividade, que ela pode ser também de ordem comportamental, correto? Ou ela também pode ser de ordem genética, tá? Pode ocorrer a parte genética, ou a questão, eu falo muito isso aí na psicanálise, gente, as emoções intrauterinas. Isso é muito importante. O cordão umbilical, eu falo, o cordão umbilical não passa por fluido. O cordão umbilical também tem que ser fechando a nossa live agora, indo para as considerações finais, vou deixar a Clarita fazer as considerações finais dela, chamando a galera para quando? Para terça-feira que vem, com a data dia 21, tá? Dia 21 nós vamos ter a segunda parte, vai ter mais uma imersão mais profunda no assunto, tá? E vamos lá, Clarita, as considerações finais aí para dia 21. Isso aí, gente. Olha, eu espero que eu tenha ajudado aí a vocês com algumas informações. E se alguém precisar aí de alguma informação, né? Na semana que vem a gente está junto de novo. Vocês se preparem as perguntas aí, que no que a gente puder estar ajudando, a gente está junto aí, tá? Estamos de volta na terça-feira, tá bom? Terça-feira que vem, então, gente, procure a Clarita, tá? Pode procurar. Eu estou estimulando ela, vai ser a nossa ativista aí da área do autismo, em nome de Jesus. Vai ser uma ativista aí, tá? Vai ser a nossa psicanalista especialista em autismo, tá? Então, o pessoal que tiver problema do autismo aí, né? Em nome de Jesus, quer se consultar, quer ter uma boa orientação, o que fazer, né? O que fazer? Eu recebi o diagnóstico do meu filho que é autista, o que fazer? Cara, procure Clarita, entre em contato com a gente. Eu queria chamar vocês também, agradecer a todos que estão aí. Não vou citar os nomes de todos aí, que tem muita gente aí. Eu vou agradecer um por um, tá? A Índia aqui vai estar agradecendo um por um aqui. Nada aí. Depois você vai ver. Aqui nada, brincadeira. Brincadeira, só eu tô vendo. Tô tendo privilégio de ver todo mundo aqui escrevendo aqui. Privilegiado. Aí, caso você, depois, quando fechar a live, você entra lá, você vai ver e você pode responder. Que está compartilhado em você, você pode ir respondendo, chamar no privado algumas pessoas, deixando o seu telefone de contato lá. Pode depois, fazer isso também. Depois, se alguém quiser me chamar em privado, quiser perguntar alguma coisa, esclarecer, pode chamar que eu respondo, tá? Fiquem à vontade. Isso. E outra coisa, chamar a galera aí da psicanálise dia 19. A nossa aula agora Sábado que vem. Mecanismos de defesa. Aula top demais, tá? E como que é o mecanismo de defesa do ego, do ímpio? Como você se comporta? Oi? Ih, travou. Oi?
Pode falar, pode falar. Tá travando, professor. É Agora. porque tá travando aqui pra mim. Tá normal aí? Tá normal, tá normal. Ah, não, é porque eu queria Pode fazer falar. uma indicação desse livro aqui, ó. Pô, indica aí, indica. Professor? Tô ouvindo, tô ouvindo. Desenvolvimento do autismo. Esse livro aqui é muito bom. Ele é bem explicativo. Ele traz, assim, uns tópicos bem minuciosos, falando sobre várias áreas do autismo. Fala sobre o sensorial, fala sobre muita coisa. É muito bom. Eu deixo ele aqui como um feedback para quem se interessar, tá? Ele é ótimo. Tá aqui minha dica. Tá, pessoal? Aí, Eu, de ó. repente, eu vou ver. Vamos Eu ver. acho que eu tenho ele em PDF. Você, eu acho, depois, sem quem quiser, eu aviso aí, passo para quem quiser. Tá? Sou a rainha dos livros, né, professor? Dos livros, é verdade. Cara, você que tem dificuldades com o livro, procura a Clarita que ela arruma. Sai do. É igual o ET, assim, ó, da nave. Eu fico desesperado com alguns livros aqui, gente. Ô, Clarita, me socorre aí. Preciso do livro tal. Quando vê, tá o PDF lá no meu telefone lá. Tá, gente? Dia 19 é nossa aula experimental, essa aula de mecanismos de defesa. Você que tem interesse em fazer psicanálise, vai lá assistir uma aula primeiro, tá? Valores, vai ver lá. Cara, não tem igual no mercado. Vai lá assistir uma aula nossa experimental, procura a nossa secretária Ingrid Ribeiro. Ela está aqui nas descrições embaixo, ela colocou o telefone nas descrições embaixo. Traga uma pessoa que você pode ser um agente de bênção para a pessoa. E outra coisa, eu vejo pessoa falar assim, Carita, mas eu não tenho que tratar ninguém, não. Faça a psicanálise para você primeiro. Eu falo, a psicanálise primeiro te muda. Ela muda você para depois você transformar as pessoas. Lá no slogan do projeto que eu trabalho, né, em sua vida, fala assim, uma vida transformada transforma outras vidas. Então só pode transformar uma vida pela sua vida. Número 99. Tchau, gente. Até semana que vem, tá? Fica na paz.